Você sonhou com um curral? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei com um curral muito grande, mas não tinha boi. O que significa meu sonho, por favor? Bom, o sonho de um curral vazio vai depender da pessoa que sonha. Se é uma pessoa de posses, uma pessoa que tem capitais e vê um curral vazio, para ela é muito óbvio que está sendo um alerta de prejuízo. Então, ela precisa prestar atenção na forma como está administrando aquilo que possui, porque sonhar com um curral vazio é mau sinal. Mas isso para a pessoa que está já inserida num contexto. Para a pessoa que já está participando dos entreveros da comunidade. Pode estar participando na obtenção de posses e de capitais, pode estar participando ali de cargos públicos, pode estar participando de emprego, está inserido no contexto social. Se não está faltando nada para a pessoa que sonha com um curral vazio na vida desperta, se ela está sendo suprida das necessidades básicas, pelo menos, então é um sinal de alerta. Ela precisa rever a forma conforme está lidando com os assuntos do seu cotidiano. Porque um curral vazio, nesse caso, significaria perda, prejuízo, desassolação. Agora, no caso de uma pessoa que já tem problemas, ali ela tem uma tendência à depressão. A pessoa já sente um vazio. Então, a pessoa que tem uma tendência a se sentir solitária, sendo ela solitária ou não, um curral vazio, ele pode ser um chamado para o desenvolvimento do seu eu interior. Porque o curral ele nos dá a ideia de limitações. Um curral na vida desperta delimita. E você está vendo ali delimitações. Mas como é que você vai entender a delimitação se não há nada no contexto? Por isso é importante você entender que a realidade ela é criada diariamente. Por que que um homem se tornou muito rico, muito bem-sucedido e se tornou dono de muitos cases de sucesso? Porque ele teve uma criação mental, ele acreditou no seu poder interior. E melhor que isso, ele não entregou os seus poderes pessoais, o seu poder interior, a ninguém, a nenhum ser, a nenhuma outra pessoa. E quando eu falo de pessoas aqui no meu canal, eu sempre vou estar me referindo a pessoas carnais como nós, a pessoas espirituais, a espíritos, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc. Porque a criação é muito vasta, porque o nosso Criador é infinito em tudo que ele fez e é. E ele é infinito para todas as direções. A infinitude é a marca do nosso Criador. Ele fez ali muitos seres, muitos tipos de pessoas. E existem pessoas que elas dão os seus talentos, os seus potenciais a outras pessoas, inconscientemente, na inocência, sem saber que, quando estão interagindo com aquelas pessoas, estão sendo roubadas, estão sendo dissecadas. Para uma pessoa que frequentou muita umbanda, muito espiritismo, frequentou muitas religiões, vamos supor uma pessoa que nunca saiu da igreja evangélica, uma pessoa que nunca saiu da igreja católica, uma pessoa que se ateve demais, que confiou demais em fontes espirituais fora de si mesmo, e agora está sonhando com um curral vazio, o que que ela está vendo? Ela está vendo o estorno de si mesma. Porque o gado, ou os cavalos, ou os animais que deveriam estar contidos nas delimitações, representam o próprio curso da vida acontecendo, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, com todos os arquétipos disponíveis para se ver a vida acontecer.
Mas a pessoa que está vendo um curral vazio no seu sonho não está vendo o contexto à sua frente. Talvez a pessoa não tenha noção dos seus poderes pessoais. O que que ela não está vendo quando vê um curral vazio? Ela não está vendo riqueza, não está vendo prosperidade, não está vendo emoções e aventuras. Ela não está vendo a vida acontecer. Mas porque ela não está vendo isso no subconsciente dela. O professor Hélio Couto conta a história de uma mulher que ela achava que a vida dela deveria ser diferente. Ela caminhava inquieta pela orla da praia pensando na vida dela. Mas certo dia ela subiu e foi falar com o mestre da montanha. E o mestre da montanha botou uma bola de cristal na mesa e disse para a mulher: a senhora vai imaginar o que quer para a sua vida e em seguida a senhora abre os olhos e olha para a bola de cristal. E lá dentro da bola de cristal a senhora vai ver aquilo que a senhora imaginou para a sua vida. Daí está tudo resolvido. A mulher fechou os olhos, imaginou o que queria de bom, de bem, de belo para a sua vida. Abriu os olhos, olhou para a bola de cristal e não viu nada. Ela repetiu o processo mais uma vez, abriu os olhos e não viu nada. Assim foi por 3 vezes consecutiva. E o homem da montanha disse: minha senhora, eu já sei o que acontece. É que o que a senhora quer para a sua vida não está gravado no seu subconsciente. E tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas primeiro precisamos alocar isso, gravar isso no nosso subconsciente, que é a parte mais poderosa do nosso ser. Aí a mulher entendeu o que estava acontecendo com a vida dela. O mestre da montanha disse: quando a senhora conseguir passar para o seu subconsciente aquilo que quer para a sua vida, a bola de cristal vai refletir o que a senhora imaginou, o que a senhora gravou no seu subconsciente. Porque a bola de cristal, ela espelha aquilo que está dentro do subconsciente da pessoa. E a mulher entendeu então que deveria passar a trabalhar os seus poderes pessoais dali para frente. Pensamento, imaginação e falácia. Os nossos pensamentos são magnéticos. Cada pessoa pensa em média 70 mil pensamentos por dia. Cada humano fala consigo mesmo de 300 até 1000 palavras por minuto mentalmente. Sendo os nossos pensamentos magnéticos, nós precisamos ter o controle do nosso pavilhão mental e controlar o que pensamos, o que imaginamos. Suponhamos que você tem uma sala. À direita você põe uma plantinha, uma semente plantada num vaso, e à esquerda outro vaso com as mesmas sementes. E todos os dias você chega à direita e dá bom dia para a plantinha da direita. E não diga nada para a plantinha da esquerda. Mas dê água a ambas igualmente. Você vai perceber que, com o tempo, a planta da direita está bela e formosa, viçosa, e a planta da esquerda, não vai. Ela está feia, ela está triste, ela não está viçosa e não está feliz. E ela se dará a ver ali no descontentamento que sente. Então, por que você está vendo o curral vazio? Porque você precisa trabalhar a parte subconsciente da sua psique. Porque participar da vida, participar do contexto, é tudo muito bom. Porque o Criador, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é perfeito. Ele é beleza. E se você está vendo o curral vazio, então você precisa entender que precisa desenvolver os seus poderes, tá? Porque daí você vai olhar lá na bola de cristal e você vai ver lá na bola de cristal beleza, alegria. Você vai ver a vida acontecendo dentro da bola de cristal. Porque quando você vê
o curral vazio, você olha na bola de cristal lá na mesa do homem da montanha, mas não consegue ver nada. É o que representa o seu sonho. Por que que é importante nós tomarmos providência? Porque nós precisamos cumprir o nosso tempo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, da melhor forma, porque nós estamos aqui na continuidade da expansão da consciência. Então, nós precisamos dar o máximo de nós mesmos no sentido positivo, para que, ao desencarnar da terceira dimensão, nós possamos ter alcançado crédito divino e aprovação. Prezado internauta, eu tenho a playlist Sonhos com Gado. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu também tenho um link que leva você para o Blogspot, onde eu tenho uma lista completa, toda em ordem alfabética, de todas as minhas playlists aqui do meu canal no YouTube. E facilita a sua busca, a sua pesquisa, agiliza ali a sua percepção acerca dos assuntos que você busca desvendar, acerca de sonhos, acerca de desenvolvimento interior, acerca de expansão da consciência, entre outros assuntos que eu tenho aí no meu canal. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muito gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.